Meus irmãos, graça e paz. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Nós estamos encerrando hoje a série Perdidos, Achados e Restaurados. Hoje nós chegamos na última parte desta parábola, como temos mostrado para os irmãos. Nós temos aqui diante de nós, no capítulo 15, apenas uma parábola que o Senhor a divide em 3 partes. Versículo 3 nos mostra essa realidade. Jesus propôs esta parábola. Então, na primeira parte, nós falamos sobre a ovelha perdida, na segunda, sobre a dracma perdida, e hoje nós chegamos ao título que a nossa Sociedade Bíblica do Brasil deu a essa parte como a parábola do filho pródigo. Pródigo no sentido de gastador, aquele que esbanja de forma dissoluta. Então, eu queria que você achasse sua Bíblia aberta nesse texto. Nós, durante o sermão, estaremos voltando ao texto, lendo algumas partes e, ao final, voltaremos com a aplicação. Meus queridos, eu tinha um professor no seminário que ele sempre nos dizia, perguntava quem que era pai na sala e quem geralmente não era pai. Ele dizia, olha, o dia que você se tornar pai, algumas passagens bíblicas vão ter mais sentido e significado para vocês. E digo para os irmãos que hoje, quando eu olho para essa parábola, de fato, ela brilha de forma diferente. Até porque eu tenho 2 filhas pequenas, uma de 4 e outra de 2 anos, e pensar estar em casa sem a presença das minhas filhas é algo estranho. Eu sei que vai chegar o dia que elas vão sair de casa, mas até chegar esse dia, eu confesso para os irmãos que pensar em não as ter perto dói bastante o coração. Entretanto, o que este pai, nessa parte da parábola, experimentou, meus irmãos, é pior ainda. Passar pela experiência, não apenas de um filho, mas 2 filhos, feriu seu coração, é o que nós vemos descrito nessa parte da parábola. E a pergunta aqui que nós temos que fazer quando nos achegamos diante desse texto como pai, é como que nós, aquele que é pai, aquele que é mãe que está aqui presente, como que o nosso coração reagiria se fôssemos ofendidos por um filho rebelde? Ou como o nosso coração reagiria se fôssemos humilhados por um dos nossos filhos diante de todos? A terceira parte, queridos, dessa parábola nos dá essa resposta. Essa parte, que está aqui nos versículos de número 11 até versículos de número 32, ilustra o amor no relacionamento entre pai e filho. Obviamente aqui apontando para a ideia do aspecto do amor como Deus Pai Redentor para com os seus filhos perdidos e que são achados e restaurados. Essa parábola, se pudéssemos pensar desde o primeiro versículo até o último, de fato essa parábola chama a nossa atenção para o Deus extremamente compassivo, porque o tempo inteiro que nós vamos ver nessas 3 partes dessa parábola é Jesus Cristo apontando para um Deus extremamente generoso, um Deus que é um mar incompreensivelmente vasto e profundo de amor redentor. Entretanto, essa parte da parábola serviu para os seus primeiros ouvintes e serve para nós hoje também, para medir a nossa temperatura espiritual, observando como nos relacionamos com o amor de Deus através do caráter de 2 irmãos descritos nesta parte da parábola. Nossa posição, queridos, depende de quão bem somos capazes de entrar na pele do primeiro irmão, o irmão mais novo, o irmão rebelde, bem como também na pele do irmão mais velho, aquele que teoricamente não saiu de casa. Então eu quero chamar sua atenção para os versículos 11 a 19, e aqui nós iremos trabalhar primeiramente o aspecto do caráter do filho mais novo, o filho rebelde. E eu quero mostrar para você aqui que esse filho, e aqui é o primeiro ponto, estava perdido em uma falsa sensação de autonomia. Então acompanhe o que diz aí versículos de número 11 até 19. Obviamente continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si,
Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Essa parte da parábola, queridos, Jesus que começa a contar a história, começa com um jovem que queria sair do ninho familiar, um jovem que de certa forma queria independência, queria ser dono do seu próprio nariz. E buscando a sua independência, ele faz um pedido extremamente estranho, principalmente para a cultura dos dias de Jesus. O seu pai, ainda estando vivo, ele pede parte da herança do seu pai, que supostamente ele pensava que um dia o pai o deixaria para ele. Segundo, queridos, Deuteronômio 21:17, o filho mais velho receberia 2/3 da propriedade, e o filho mais novo recebia 1/3. Então, o que ele pede é justamente esse 1/3 que lhe era garantido de acordo com a lei mosaica. Só que, geralmente, essa divisão da herança ocorria após a morte do pai. Então, o filho pedir a herança do pai enquanto o pai ainda estava vivo, equivalia, queridos, aqui a desejar a morte do seu pai. Todavia, era possível o pai, estando vivo, lhe passar a herança. Existia um aspecto na lei judaica que entendia, e era nisso que de certa forma esse filho se baseava, na história de Jesus, que o pai passava parte da sua herança para o filho, mas ele não poderia vendê-la enquanto o seu pai estivesse vivo. Então o filho tinha o direito de desfrutar de tudo que havia na terra, só que ele não tinha o poder legal de se desfazer dessa terra, se fazer daquilo que o pai havia lhe deixado como herança. Essa era uma forma da lei judaica proteger os pais na velhice, de certa forma protegendo o sustento dos filhos, dos pais na velhice pelos filhos. Só que, se você atentar para o versículo 14, subentende-se que ele exigiu não apenas a herança, exigiu que o pai vendesse e lhe passasse o dinheiro. Essa expressão que Jesus usa, juntando tudo que era seu, significa que, literalmente, ele conseguiu, de alguma forma, converter aquela herança em dinheiro. Então, a implicação, queridos, do pedido desse jovem com tanta frieza, era o mesmo que falar para o seu pai: Pai, o Senhor é mais valioso para mim morto do que vivo. A realidade é que, nesse pedido, o filho tratou o seu pai como se ele já estivesse morto. Então, de certa forma, aqui o que nós vamos ver é que esse filho rompeu com a sua família, que naquele cenário, queridos, era um compromisso supremo a ser vivido por todos os que ouviam Jesus falar essa história. Aqui, meus irmãos, eu digo para vocês que nós temos um dos retratos mais desesperadores de um pecador. É isso que Jesus vem fazendo no decorrer dessas 3 partes da parábola. Quando Jesus Cristo aponta para a ovelha, ele mostra quão perdido nós somos, como uma ovelha. Quando o Senhor fala da dracma perdida, ele mostra que como uma ovelha que não tem vida, que não tem condições de se mover ou gritar, nós assim também o somos. E aqui, queridos, quando o Senhor fala sobre o filho rebelde, ele mostra mais uma faceta de quão pecadores nós somos. Não se assuste. Pecadores tratam Deus Pai como se Deus Pai estivesse morto. A grande verdade é que nesse mundo criado por Deus, muitos de nós, em pecado, usufruímos de todos os bens que esse Pai Celestial nos dá, mas ao mesmo tempo, nós não queremos nos submeter à sua autoridade como um Pai Celestial. Pecadores em rebeldia, queridos, não são em nada diferente desse filho pródigo. Vivem como se Deus Pai, o Pai Celestial, simplesmente inexistisse. Todavia, a autonomia, ou a suposta autonomia desse jovem, como Jesus Cristo nos diz aqui, o levou com a sua herança em mãos a partir para uma terra distante, onde diz o texto que ele desperdiça toda a sua herança. Em pouco tempo, tudo aquilo que lhe foi dado pelo seu pai foi totalmente desperdiçado em uma vida desregrada. Ele desperdiçou a sua riqueza vivendo literalmente. Aqui quando fala absolutamente é no sentido de um modo selvagem, modo imprudente. Jesus Cristo não nos fornece, queridos,
os detalhes, mas de certa forma nós sabemos como é fácil as pessoas gastarem uma fortuna em uma vida totalmente indisciplinada. A herança, queridos, desse jovem dissipou rapidamente como a neblina. E vivendo em uma terra estrangeira, sem dinheiro, e o Senhor fala que para agravar a situação o país começa a passar fome, meus queridos, o esperado acontece. Esse filho rebelde começa a passar necessidade. E observe que no versículo 15, buscando uma solução, diz o texto que ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Literalmente, ele se colou a um gentil como seu servo. E aqui entenda que a sua autonomia ou a sua falsa sensação de autonomia o levou a uma degradação, queridos, extremamente sentida para o povo judeu daqueles dias. Diz o texto que ele não apenas se junta com o gentil, e lembre-se, Jesus Cristo, quando começa a falar sobre essa parábola, a descrever essa parábola, é em resposta à murmuração dos fariseus e dos escribas, porque Jesus sentava com pecadores, publicanos, sentava com gentios. Se não bastasse o fato dele ter se colado com o gentil, você percebe nesse texto que Jesus Cristo ainda fala de uma degradação maior aos olhos dos judeus. O texto diz que ele foi cuidar de porcos. Para você ter uma ideia, existia um ditado judeu que dizia que maldito é todo homem que cria porcos. Um judeu, queridos, por causa de Levítico 11:7, que tratava o porco como um animal impuro, em circunstâncias normais, não passaria nem perto de um porco. Se você, por exemplo, estivesse fritando um toicinho e oferecesse para um judeu naqueles dias, obviamente que ele fugiria de perto de você. Só que, em desespero, o texto fala que aqui ele não apenas se junta a um gentil, mas também passa a trabalhar com porcos. E aqui nós vemos, queridos, de certa forma, Jesus Cristo falando que esse jovem rompeu não somente com a sua família, mas rompeu também com a sua religião, envolvendo-se com gentios e ao mesmo tempo trabalhando com porcos. Mas observe o versículo 16. A degradação desse jovem chegou ao ponto, como diz o versículo 16, dele desejar encher o estômago com aquilo que os porcos comiam. O texto, queridos, não nos afirma se o filho rebelde comeu comida de porco, mas aqui a descrição de Jesus é que este jovem, em busca da sua vida de autonomia diante do seu pai, ele simplesmente atingiu o fundo do poço existencial. E aqui pare para pensar que alguns meses antes, de certa forma, todo mundo amava esse jovem. E agora Jesus Cristo descreve que ninguém lhe dava nada para comer. Esse jovem procurou a liberdade e pensou que a encontraria longe do seu pai, longe da casa do pai. Mas agora o que o texto nos mostra é que ele estava em total depravação, em total escravidão. Carlos Drummond de Andrade, no poema José, escrito em 1942, queridos, inconscientemente, creio eu, ilustra bem o sentido ou o sentimento que, de certa forma, nós podemos pensar que tomou conta desse filho pródigo. Nesse poema, Carlos Drummond diz o seguinte: e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. Mas você marcha para onde, José? Esse era o sentimento desse jovem. Ele não sabia mais para onde ir. Não tinha mais para onde se afundar em sua degradação por conta da sua falsa sensação de autonomia. Contudo, esse jovem, diferente de muitos Josés, envolvidos em uma ilusão de uma vida autônoma diante de Deus, diz o texto no versículo 17 que ele recupera a visão. Diz no versículo 17 que caindo em si, e essa expressão caindo em si, queridos, é uma expressão hebraica que aponta para a ideia de arrependimento. Aqui é muito mais do que uma reflexão que o leva a pensar claramente sobre a sua situação. Mas essa ideia de cair em si aponta, queridos, também para uma renovação moral, que é aquilo que faz parte
do arrependimento. O filho, como diz Jesus Cristo aqui, refletiu sobre o contraste entre a fome que ele estava passando e a abundância que era desfrutada na casa do seu pai. E ele diz: olha, na casa do meu pai, até mesmo os empregados têm alimento em abundância. E esse jovem, então, dominado por esse senso de arrependimento, caindo em si, expressa tristeza, não por aquilo que havia perdido, mas por aquilo que havia feito. E ele diz: eu pequei. Eu pequei contra os céus. E céus aqui é uma figura de linguagem que aponta para a pessoa de Deus. Então ele diz: olha, eu pequei contra Deus. E o que é interessantíssimo nessa frase desse jovem dito por Jesus Cristo é que, queridos, o pecado é sempre contra a pessoa de Deus antes de ser contra qualquer pessoa. Esse jovem reconheceu que em seu desejo de autonomia, primeiramente, ele pecou contra Deus. E depois ele diz, quando encontra com seu pai: pai, eu pequei também contra o Senhor. Assim, nos versículos 18 e 19, o texto diz que ele resolve voltar para casa. E aqui o que eu acho o contraste mais exuberante nessa parte da parábola é que Jesus Cristo começa narrando a história desse jovem dizendo: eu quero autonomia. Eu não quero viver debaixo da tutela do meu pai. Eu não quero viver debaixo das suas diretrizes. Eu sei viver melhor, longe das leis que o meu pai coloca sobre a minha vida. E ele termina essa parte da parábola dizendo: eu não sei viver longe da autoridade do meu pai. Eu não sei viver por conta própria. Eu não sei abraçar a autonomia e viver longe das diretrizes do meu pai, do cuidado do meu pai. E obviamente que aqui Jesus Cristo está fazendo analogia com o pecador no que diz respeito ao seu relacionamento com a figura de Deus Pai. E essa volta, segundo ele no versículo 19, já era numa condição completamente diferente de quando ele saiu de casa. Se no início era alguém soberbo, era alguém dizendo: eu consigo viver sozinho. Diz o versículo 19 que ele diz: agora eu vou voltar para casa, mas eu hei de ir para casa e não sou mais digno de ser chamado filho do meu pai. Eu vou agora na condição de servo. Meus irmãos, esse filho, assim como nós, e como foi cantado nessa manhã, tinha consciência que o seu pai merecia um filho muito melhor do que ele havia sido. Não se espante, nós não somos filhos tão bons assim para o Senhor nos receber de braços abertos. Nós não somos em nada diferente desse filho rebelde que constantemente pensa que pode viver de forma autônoma nesse mundo criado e sustentado por Deus Pai Celestial. Mas quero que você volte seus olhos para os versículos 25 a 30. E nós vamos agora olhar a figura do filho mais velho. E antes que você pense que o filho mais velho é um injustiçado nessa história, não é. Meus irmãos, o filho mais velho é tão pecador, se não for mais, que o filho mais novo. Aqui o que nós vamos ver, que é o segundo ponto que trabalho com você nessa mensagem, é que esse filho nos mostra aquele que está perdido em uma falsa sensação de retidão. Que o primeiro abraçou uma ilusão de autonomia, o segundo abraça uma falsa sensação de que era moralmente correto. Atente o que diz versículos 25 a 30. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Meus irmãos, quando o filho pródigo volta para a casa do seu pai, o texto descreve que o seu irmão mais velho estava fazendo aquilo que ele sempre fazia, estava no campo trabalhando, como ele mesmo descreve, como um servo. Mas ao voltar para casa, aproximando-se da casa, o texto diz que ele percebeu que havia músicas,
e percebeu que havia danças. Meu irmão, um filho em relacionamento normal com a sua família, ao ver aquela cena, ao ouvir aquilo, imediatamente entraria na casa para participar daquela festa. Era isso que se esperava dele. Mas o versículo 27 vai nos falar que ele não faz aquilo que se esperava dele. Versículo 27, ele questiona um dos servos: olha, qual é o motivo dessa festa? E ele vai dizer: olha, o teu irmão voltou em saúde, voltou com saúde, voltou inteiro. Seu irmão que estava perdido agora foi reencontrado. E o seu pai então matou um novilho para celebrar. Versículo 28, observe qual que é a reação do filho mais velho. Diz o texto que ele ficou indignado. Essa palavra indignou aqui carrega a ideia de que ele foi dominado pela raiva a ponto de queimar, ou seja, ele ficou queimando de raiva ao ouvir o motivo da festa. Porém, o filho mais velho, aqui, quando não age, como era esperado, e se recusa a entrar na casa do pai, principalmente quando estava tendo festa, aqui tem um aspecto cultural extremamente importante. Meus irmãos, quando um banquete era servido nos dias de Jesus, o filho mais velho tinha uma responsabilidade semioficial. Esperava-se do filho mais velho que ele recebesse, cumprimentasse, que fizesse sala para os convidados. Era responsabilidade dele averiguar se todos os convidados estavam comendo e bebendo bem. Era responsabilidade dele organizar os servos, os empregados da casa, para que a festa continuasse ocorrendo bem. Esperava-se que ele entrasse em casa e demonstrasse honra especial para com seu irmão, que aqui nessa passagem é descrita como um hóspede de honra que o seu pai coloca dentro da sua casa. Mas o texto diz que o filho mais velho se nega a entrar. Ele se nega a cumprir as suas responsabilidades para com seu pai. E o texto nos fala que quando o seu pai fica sabendo disso, seu pai então sai para fora para dissuadi-lo desta ideia. E aqui entenda, aqui outro aspecto cultural importante, aqui quando o pai faz isso, o pai se humilha. O pai se humilha não apenas na frente do filho, mas na frente de todos aqueles que estavam presentes naquela festa. Naqueles dias, queridos, havia uma elevada consideração à autoridade do pai. Por isso que os atos aqui, não apenas do filho jovem, mas principalmente do filho mais velho, são extremamente insultuosos. O filho mais velho resmunga, dizendo: olha, eu sou o único que trabalhei como um servo, como um escravo do Senhor por toda a vida, e a minha fidelidade nunca foi recompensada com uma festa, como que a que o Senhor, Pai, está dando para o seu filho mais novo. E aqui eu quero que você observe que o filho mais velho, o tempo inteiro que ele dialoga com seu pai, ele não se dirige ao seu pai por títulos. Ele não usa títulos. E isso é significativo, porque ele não vê o seu pai mais como um pai e ele como um filho, mas ele se vê como um servo. Tanto é que a expressão que ele usa, dizendo: olha, eu sempre servi como um servo com fidelidade, essa expressão lá no grego dá a ideia de que ele está dizendo: pai, eu me escravizei por você. Além disso, queridos, se você observar bem, ele vai dizer: eu jamais desobedeci uma ordem do Senhor. E aqui ele está mentindo. Ele está mentindo, porque no próprio texto nos mostra que, segundos antes dele falar isso, ele estava se recusando a entrar e cumprir as suas responsabilidades para com seu pai. Atente que no versículo 29, o filho mais velho se distancia ainda mais da sua família. Ele se dirige ao seu irmão e ao pai dizendo: este teu filho em lugar de meu irmão. Uma declaração de que o filho mais velho já não se vê mais como parte dessa família. E nesse distanciamento, ele acaba inventando informações a respeito do irmão. Ele acusa o irmão de gastar dinheiro com prostitutas. O texto fala que ele viveu uma vida dissoluta. Não que ele gastou dinheiro com prostitutas. O cenário, queridos, da história de Jesus, eu quero que você entenda que esse irmão mais velho corresponde
aos mestres da lei, aos fariseus, que no versículo 2 murmuravam pelo fato de Jesus acolher pecadores e compartilhar a mesa com eles. O irmão mais velho, queridos, entra na fileira daquilo que Jesus Cristo fala no início dessa parábola, de 99 que pensavam não precisar de arrependimento. A diferença entre ele, o irmão mais velho e o irmão mais novo, é que o mais novo estava distante e rebelde enquanto estava ausente de casa. Mas o mais velho estava distante e rebelde em seu coração, enquanto ainda frequentava a casa do seu pai. O irmão mais velho, mesmo morando com o pai, estava mais distante do seu pai do que o seu irmão mais novo, que havia partido. Jesus aqui, meus irmãos, está enfatizando que é possível que nós, que estamos aqui nessa manhã, sejamos irmãos mais velhos dessa parábola, mesmo sem deixar a casa do Pai. É possível. Agostinho dizia em Confissões que não é por nossos pés carnais, nem por mudança de lugar, que nos aproximamos ou nos afastamos de ti, mas viver em afetos obscuros é viver longe do teu rosto. O filho mais velho, se você olhar bem nessa passagem, você vai ver que ele era um homem bom em sua comunidade. Era um filho exemplar, era um filho obediente, era firme, era confiável, era econômico. Mas o seu grande problema, e que muitas vezes é um problema que afeta a nós, é que ele pensava ser moralmente bom, quando na verdade não era. As suas atitudes para com seu pai, a sua revolta para com seu irmão que estava perdido e que foi encontrado e restaurado, demonstra que o seu coração estava totalmente fora de sintonia com o coração e amor redentor do Pai, descrito nessa parte da parábola. Mas, meus irmãos, versículos 20 a 24 e versículos 31 a 32, nós vamos ver qual que é a reação do Pai. E aqui entra, e é o terceiro ponto que eu quero trabalhar com você, que o Pai é aquele que acha e restaura aquele que está perdido, demonstrando um tipo de amor surreal. O amor que é demonstrado por esse pai nessa parábola, apontando para a figura de Deus Pai, é algo surreal. Atente, versículos 20 a 24, depois 31 a 32, diz o seguinte: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias no pé. Trazei também e matai um novilho cevado, comamo-nos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. As parábolas, meus irmãos, de Jesus apresentam certos detalhes que acabam sendo bem surreais, justamente para mostrar que o comportamento humano é radicalmente diferente dos caminhos de Deus. Essa parte da parábola apresenta vários detalhes surreais, todos envolvendo a figura do pai. O pai dividir seus bens, concordando com o pedido do filho mais novo, aqui já o distingue da maioria dos pais dos dias de Jesus. Além disso, o fato de que, ao que parece, ele nunca deixou de ficar de vigília à espera do filho, de certo modo, enquanto olhava para a estrada na direção que o seu filho havia saído em perdição, de certa forma, queridos, evidencia que esse pai sempre ficou olhando à distância, esperando o dia que esse filho fosse retornar. E você que tem filho que saiu de casa, independente do motivo, a ansiedade de um pai que vê o seu filho saindo, e aqui nesse caso, um pai que vê um filho saindo em rebeldia, e quem sabe fica meses ou anos
sem receber qualquer notícia de como o seu filho está. Imagine o aperto do coração. A verdade, meus irmãos, é que o filho saiu de casa, mas esse filho jamais saiu da morada presente no coração do seu pai. O texto sugere que o tempo inteiro ele estava pensando nele, por isso que ele o avistou ainda de longe. E se você parar para pensar um pouquinho a descrição que é feita desse jovem antes de ir para casa, é provável que quando esse filho avistou a certa distância, ele estava completamente diferente de quando saiu. Mas o texto nos fala que algo no movimento do filho era familiar ao pai. Diz o versículo 20 que ao avistar seu filho, o pai ficou cheio de compaixão, correu, abraçou e beijou o seu filho. E aqui, meus queridos, essa atitude do pai mostra que o pai tinha consciência que quando o seu filho fez o que fez, pediu parte da herança, saiu de casa, ele seria tratado como um proscrito por toda a sua comunidade. Ele seria rejeitado, ele seria humilhado por todos. Só que a compaixão do pai inclui a consciência de que o seu filho passaria por esse tipo de punição. Só que aqui o que nós vamos ver é que o pai sofre esta punição ao correr através da comunidade. E aqui o pai assume a figura humilhante que deveria cair sobre o filho. Meus irmãos, naqueles dias, um chefe de família, em particular um homem mais velho, correr em público era algo extremamente indigno. E o pai assim o faz, mas faz com um propósito. Diz o texto que o pai, ao encontrá-lo, o abraça e o beija. E aqui, literalmente, na construção verbal no grego, demonstra que o pai grudou no pescoço do filho e não parava de beijar sua face. Este abraço e beijos do pai na entrada, quem sabe, do vilarejo em que eles viviam, queridos, é um sinal de reconciliação e perdão. Nos dias de Jesus Cristo, quando duas pessoas estavam brigadas, sacramentavam a reconciliação com um beijo na face, em público. O filho que nada merecia do seu pai, exceto a punição, é muito bem recebido. E eu lhe digo que essas boas-vindas do pai é aquilo que nós conhecemos como graça, é derramamento de graça. E o pai que aqui não realiza uma cerimônia judaica de repudiar o filho para sempre, faz justamente o contrário. Aqui o texto sugere que ele dá uma festa conhecida como uma festa de readmissão. E aqui então ele passa a tratar o filho, que era rebelde e indigno, como um convidado de honra. E o pai ordena que vistam ele com a melhor roupa, a roupa que era dada ao convidado de honra. Isso ilustra para todos, queridos, que estariam presentes ali na festa, que existia reconciliação entre o seu filho perdido e a sua família. O pai ainda ordena que coloquem um anel que confere autoridade. O pai ordena que lhe coloquem uma sandália que era símbolo de que o filho não deveria ser tratado como um servo, porque apenas os servos, aliás, os servos daqueles dias, não poderiam usar sandálias na casa do seu senhor. E por fim, o pai manda os servos matarem um novilho, que era um bezerro alimentado e engordado, justamente para banquetes festivos. E se você se lembra bem dos últimos dois sermões, a primeira e a segunda parte dessa parábola, você vai ver que, assim como aconteceu com o dono da ovelha perdida, assim como aconteceu com a mulher que encontrou a dracma perdida, aqui nós vemos também a alegria desse pai ao encontrar aquele que havia se perdido. Mas não apenas alegria para si, mas uma alegria que deveria ser compartilhada. E é isso que ele faz. E enquanto essa alegria é compartilhada, enquanto a festa, nós vamos ver que tem uma nota discordante, a do filho mais velho. O filho mais velho simplesmente não conseguia entender o deleite, a alegria do seu pai pelo retorno desse, que segundo ele, havia desperdiçado todo o dinheiro do seu pai.
Versículo 28, como nós já lemos, o filho mais velho então recusa-se a entrar na festa. E essa atitude aqui aponta para um aspecto de humilhação para com seu pai, dizendo: eu não devo mais satisfação ao meu pai. Eu não tenho mais que cumprir os meus deveres legais para com meu pai. Mas creio que você observou que esse pai, assim como agiu com o filho mais novo, ele também derrama graça em seu filho mais velho. E aqui, da mesma forma que ele corre para beijar o seu filho, da mesma forma que ele faz uma festa de admissão, o texto nos fala que ele sai de casa. Ele sai de casa para convidar o seu filho para entrar. Aqui, queridos, mais uma vez há um aspecto cultural importante. Essa ideia do pai deixar os convidados na festa e sair para tentar dissuadir o filho a entrar era um aspecto extremamente humilhante, porque ele não poderia deixar o lugar em que havia a festa. E o pai aqui passa por cima da arrogância, do insulto, da distorção dos fatos, das acusações injustas do filho mais velho e derrama amor sobre ele. Observe os versículos 30 e 32. O pai assegura ao filho mais velho que os seus direitos estão protegidos. Meu filho, tudo que é meu é seu. Senhor, o pai aqui está dizendo que o filho mais velho era muito mais privilegiado do que ele pensava. Por isso agora ele é convidado a entrar para dentro da casa e regozijar-se com a volta do irmão que estava perdido, mas que foi achado e restaurado. E observe aí no versículo 32 que tem uma expressão que Jesus Cristo usa na boca do pai, dizendo que era preciso, no sentido aqui de ser a coisa certa a fazer. Ou seja, o pai está dizendo ao filho mais velho: meu filho, eu não tinha outra opção, senão em amor e graça, estender os braços e receber e restaurar o filho que voltou. Era o certo a ser feito. O Pai Celestial, que aqui é representado por esse Pai, é o Deus que busca, é o Deus que derrama sobre os seus filhos arrependidos um amor surreal. Você pode pensar: pastor, mas o filho mais novo foi para casa. Ok, mas de nada teria adiantado se o seu pai não tivesse corrido até ele, o abraçado, o beijado e o colocado novamente para dentro de casa. Mesma coisa diz respeito ao filho mais velho. O pai sai de casa em busca daquele que estava dentro de casa, mas estava perdido. Essa é as boas novas de um Deus amoroso, que se apressa em buscar, encontrar e derramar uma porção sem medida do seu amor sobre filhos arrependidos e que reconhecem os seus pecados. Eu quero partir, queridos, para a conclusão desse sermão, pensando em algumas aplicações dele para nós. Eu quero nessa manhã fazer em forma de perguntas aplicações. A primeira: qual filho da parábola você é? Qual filho da parábola você é? De modo provocador, meus irmãos, a parábola permanece em aberto. Na verdade, nós não sabemos como que o filho mais velho reagiu, mas também não sabemos se o filho mais novo se manteve arrependido. E eu lhe digo que isso não importa, porque para Jesus o que importa é como os ouvintes dessa parábola reagiram a ela. Então, não se engane, porque ambos os filhos descritos aqui nessa parte da parábola são rebeldes e que necessitam de uma demonstração visível de amor para que sejam ganhos da perdição para a filiação eterna. E eu lhe digo com pesar no coração é que a grande verdade é que muitas vezes nós temos atitudes ou do filho pródigo ou do outro filho, do mais velho. Um é ilegal sem a lei, o outro é ilegal dentro da lei. Só que ambos são rebeldes, ambos partem o coração do pai, ambos escolhem viver em afronta e rebeldia para com seu pai. Todavia, o mesmo amor inesperado é demonstrado em humilhação a ambos, para ambos, o filho mais velho e o filho mais novo. Esse amor é essencial para que eles possam ser perdoados, para que eles possam ser restaurados.
É o pai, queridos, na parábola que sai e encontra a ambos os filhos. Ele entende e aceita, o que nós vamos ver é que um entende e aceita a condição de perdido e achado. É o filho mais novo. Mas pelo que lemos, o outro não aceita. E até onde a parábola vai, ele permanece perdido. Essa parábola termina com o filho mais novo dentro de casa. E ao mesmo tempo o filho mais velho fora de casa. Começa com o filho mais novo desejando a morte do pai. E termina com o filho mais novo sendo descrito pelo pai como alguém que estava vivo, que passou da morte para a vida. Então, diante dessa parábola, queridos, os fariseus, que eram aqueles que ouviram primeiramente essa parábola, e era para quem Jesus Cristo estava respondendo a uma pergunta deles, deveria dar a sua resposta a essa pergunta. E você, como filho mais velho, vai continuar do lado de fora da casa? Não somente os escribas e fariseus, mas cada um de nós que aqui estamos, precisamos decidir qual será a nossa reação. Meus irmãos, Deus anseia que corremos para os seus braços, porque como falamos nas últimas duas mensagens, Ele é aquele que está nos procurando. Por isso eu lanço para você de novo a pergunta nessa manhã: qual filho da parábola você é? Qual filho você tem sido? Qual filho você deseja ser? O filho que em algum momento se voltou em rebeldia para com Deus, mas caiu em arrependimento, voltou-se para o pai e agora está dentro de casa comungando do pai? Ou o filho que, quem sabe, cresceu aqui dentro, caminhou aqui dentro, vive aqui dentro, mas o seu coração está tão distante da presença do pai, quanto a desse filho mais velho. É triste pensar que, infelizmente, em muitos momentos nós até conseguimos ser os dois ao mesmo tempo. Em muitos momentos conseguimos ser o filho mais velho como o filho mais novo dessa parábola. Meus irmãos, não são raros os momentos que eu encontro pessoas que saíram da igreja, que se machucaram com a igreja, mas que não querem voltar. E quando você pergunta o motivo, ela diz: olha, eu voltar para a igreja jamais. Ali só tem pessoas falsas, hipócritas. E a resposta que damos para você é: seja bem-vindo na casa de Deus, há sempre lugar para mais um. Essa é a grande verdade. O Senhor, quando propõe essa parte da parábola, Ele nos leva à reflexão: qual filho da parábola nós somos? Qual filho da parábola nós somos? A segunda implicação desse texto para você, para nós como igreja, é: você como cristão já teve ou tem atitudes do irmão mais velho? Nós podemos pensar que essa parábola, queridos, a ênfase dela, é lógico, a parte mais impactante aqui são as ações do pai, mas nós pensamos que a ênfase dela está no filho que se revolta e sai de casa. Não! Aqui Jesus Cristo está batendo justamente nos fariseus, nos escribas, e ele usa a figura do mais velho justamente para apontar para eles, dizendo: olha, vocês se acham santos, eis aqui como vocês são. Filho mais velho, a descrição que Jesus Cristo dá aqui, apontando para os escribas e fariseus, não conseguia entender o deleite do seu pai pelo retorno do seu filho, que segundo ele aqui havia desperdiçado todo o dinheiro do seu pai. Seu irmão estava dado como morto, havia retornado a eles. E esse irmão mais velho, em vez de ficar cheio de alegria, o texto diz que ele foi consumido pela a indignação, raiva, ciúmes. A repreensão da parábola, queridos, é clara. Destina-se aos ouvidos dos fariseus, dos escribas, que estavam revoltados pelo fato de Jesus estar buscando os perdidos e estar comendo com pecadores. Eles não sentiam compaixão pelos perdidos. Na verdade, tinham nojo deles. Tinha nojo. E mesmo quando alguém era convertido, de certa forma, eles não os queriam por perto. O filho mais velho de hoje, na verdade, era o filho pródigo de ontem. Mas o triste, queridos, é que se esqueceram hoje
de como Deus lhes tratou com amor e misericórdia anos anteriores. Se esqueceram de que outrora, quando estavam perdidos como filho pródigo, Deus os abraçou, Deus os beijou, Deus os trouxe para a sua companhia familiar e o festejou. Só que agora eles pensam que Deus não pode mais dispensar essa mesma graça àqueles que estão perdidos. E que eu digo para você, para nós que estamos há tempos na igreja do Senhor, que é muito fácil esquecermos como éramos antes de virmos ao Pai. É muito fácil. Meu irmão, minha irmã, com o passar do tempo começamos a imaginar que somos tão bons, porque fazemos tudo certinho para Deus. Nós pensamos, afinal de contas, pastor, eu venho à igreja, eu cumpro as minhas obrigações diante da comunidade da fé, eu tenho boas atitudes morais, enfim, na verdade, eu sou o cara, e é Deus que precisa de mim. Nós nos tornamos duros de coração, críticos com as falhas dos outros, julgadores sem amor diante dos erros e fracassos dos outros. Nós passamos a duvidar da conversão de pecadores, passamos a ignorar e não abraçar os novos que se achegam na casa do Pai. Nós convivemos tanto com o sagrado que o banalizamos. Fazemos todos os nossos ritos religiosos de modo superficial. Passamos a enxergar que viver na casa de Deus é algo monótono, é algo chato. Meus irmãos, é triste pensar que muitos de nós que aqui estamos já não nos dirigimos para a casa de Deus, para a igreja, como filhos, mas como meros servos que cumprem suas tarefas por obrigação, por dever. Essa semana, um irmão que não é presbiteriano me mandou um vídeo que era uma crítica a nós presbiterianos e que você já ouviu. Várias vezes somos chamados de sorveterianos. E às vezes essa crítica tem razão. Eu não estou dizendo aqui que vamos ser uma igreja que vai sair pulando, rodopiando, nada disso. Mas, meus irmãos, o amor de Deus tem que nos tornar cristãos vibrantes, alegres, felizes. Eu fico pensando nas minhas filhas, quando nós falamos para elas, vamos para a casa da vovó, do vovô. Meus queridos, a alegria que toma conta do coração daquelas meninas é tanto, que daqui para Brasília, quando nós saímos daqui, andamos 10 minutos, elas começam, papai, já chegamos, papai está perto. A alegria de saber que está indo ao encontro de alguém que a ama e que ali ela vai receber amor. Meus queridos, não deveríamos ser assim ao sairmos de casa para virmos para a igreja. Essa sensação de que estamos indo na casa de alguém que nos encontrou quando estávamos perdidos, que derramou sobre nós a tua graça salvadora e hoje fazemos parte de uma família da qual nós não éramos dignos. Precisamos ser vibrantes, alegres, animados, empolgados em saber que o amor salvador de Cristo alcançou a nós, pecadores perdidos. Mas às vezes nós agimos, muitas vezes, como o irmão mais velho na casa do Pai. E eu lhe digo com pesar no coração que irmãos mais velhos na casa de Deus podem ser letais, tanto para aqueles que chegam, como para a igreja. Isso porque, meus irmãos, grandes pecados são mascarados por uma vida moralista e legalista. Por isso não se assuste, não se escandalize quando nós às vezes ouvimos falar, olha, o irmão fulano de tal foi pego em um ato imoral. Nós falamos, mas como assim? Esse irmão que era duro, esse irmão que era sisudo, esse irmão que era certo, errado, esse irmão que julgava a todos, que não tinha misericórdia com ninguém. É isso mesmo. E o Senhor nos mostra essa parábola, é que muitas vezes mascaramos uma falsa espiritualidade com uma vida extremamente moralista e legalista. E pasmem, vivendo dentro da casa do Pai. Nessa parábola, o que estava mais perdido não é o filho que pediu a herança e saiu de casa e depois arrependido voltou. Mas era o filho mais velho, que conseguia dentro da casa do pai
não desfrutar da comunhão com o Pai como um filho, mas como um servo. E que em seu moralismo o fez ficar fora da companhia de Deus. E a última implicação, e aqui termina o sermão nessa manhã. Você que está aqui nessa manhã, você já experimentou o amor de Deus Pai na pessoa de Jesus Cristo? Essa parábola, queridos, os dois filhos são alvos do amor do Pai. Porém, apenas um, através do arrependimento, experimentou e vivenciou esse amor em sua vida. Todos nós que estamos aqui, que somos cristãos, nós vivemos essa maravilhosa história do filho pródigo de uma maneira ou de outra. Meus queridos, a essência da conversão é a experiência do perdão. É sermos alvos dessa graça maravilhosa de Deus. E eu penso que todo cristão caindo em si, concluiu aquilo que o cantor Cartola disse em uma das suas músicas: o mundo é um moinho que vai triturar teus sonhos, tão mesquinho, vai reduzir as ilusões a pó. Quando notares, estarás à beira do abismo que cavaste com os teus pés. E não foi assim? Quando nos dirigimos ao Senhor, quantos de nós estávamos num abismo tão profundo, de pecado, de imoralidade, de promiscuidade, que olhávamos para o mundo e dizíamos: não tem para onde fugir. O que fazer? Para onde me refugiar? Nessa hora, queridos, muitos de nós olhamos para a casa do Pai, de um Pai a quem nós outrora queríamos viver distante, em autonomia. E quando olhamos, os braços desse Pai amoroso estavam estendidos, como que lá na cruz, nos recebendo da mesma forma que o Pai recebe o filho perdido dessa parábola. Nosso Deus é como esse Pai. E quando nos vê à distância, na verdade Ele nunca tira os olhos de nós. Mas quando estávamos em pecado, e de lá, pela sua graça e misericórdia, saímos e nos voltamos para Ele, em sua direção, Ele é aquele que corre até nós, cai em nosso pescoço, nos abraça e nos beija. E o que eu acho extremamente extraordinário nessa parábola e que aponta para a obra do Senhor, meus queridos, o Senhor, quando nos recebe como filhos perdidos, arrependidos em sua casa, Ele não faz ou Ele não repassa todos os detalhes horríveis da nossa perda, nosso desperdício. Ele não coloca diante de nós: olha, você pecou desse jeito, você me afrontou. Não! Ele simplesmente nos recebe em sua família e nos perdoa. Essa passagem, quem fala dos pecados cometidos do filho mais novo, não é o pai que o recebe, mas é o filho mais velho. Compreenda que nós nada fazemos para merecer a melhor roupa, o anel, a sandália e a festa. O verdadeiro amor, meus irmãos, é um amor sacrificial, que dá sem nada esperar em troca. Isso é graça. Deus, através de Cristo, é aquele que deu todos os passos, é aquele que saiu para fora de casa, é aquele que foi correndo até a cruz e se humilhou. Simplesmente, queridos, para ir ao nosso encontro e nos redimir de todos os nossos pecados. Por isso, nessa manhã, eu quero que você saiba que ninguém jamais entrará na casa do Pai alegando o seu próprio valor. Somente aqueles que reconhecem a sua indignidade, somente aqueles que reconhecem que pecaram contra Deus, que se arrependem dos seus pecados, a esses o Senhor os convida para entrar. Diz o texto, por 3 oportunidades nessa parábola, e a alegria no céu, por pecadores arrependidos, que são restaurados à presença de Deus. Aqui, meus irmãos, eu concluo essa série dizendo que essa é a parábola do Deus generosamente amoroso. Esse é o Evangelho, as boas novas de um Deus gracioso que se apressa em encontrar pecadores com seu amor. O que o Senhor nos mostra é que ninguém está além do seu amor. Você não pode fazer nada que o impeça de beijá-lo, de lhe dar a túnica, o anel, as sandálias. Você não pode fazer nada para ser restaurado por ele e a sua família. Esse perdão, queridos,
Ele nos dá de forma total e plena, é obra dele, é derramada sobre nós puramente por graça e misericórdia. Mas o fato também é que para receber esse perdão, ser alvo desse imenso amor, devemos reconhecer que somos filhos rebeldes. Devemos nos ver no filho mais novo e então voltar para a casa do Pai arrependido dos nossos pecados. Essa parábola, em suas 3 partes, revela um Deus extremamente amoroso, cujo amor é muito mais profundo e vasto que o grande mar. Um Deus que, apesar do nosso débito, apesar da nossa falsa autonomia, apesar da nossa rebeldia, apesar da nossa falsa retidão, é um Deus que nos ama.